Oi, como vocês estão? Voltei. A gente tenta fugir do lema que é chamado simplesmente de depressão. O que é que tem acontecido com as pessoas que o mundo está muito mais depressivo? Foi feita uma pesquisa recentemente, se mexer no cabelo não é Lene, que dos anos, não sei, não com precisão, mas 2002, 12, 2, por aí assim, falando bobagem. Oi, como você tá e como que você estará? Quem é mais tempo aqui no canal sabe que é brincadeiras da Lene. Se não mexer no cabelo também não é Lene. Fiz o anterior, falei uma bobagem, cortei e vou colocar só essa parte do cabelo e vamos para assuntos mais sérios, sem muitas brincadeiras. Quem sabe numa outra oportunidade. Eu tento fugir o tempo todo do assunto que chama-se depressão, mal do século, né? Todo mundo que tem a depressão, ela vem de uma ansiedade. Nem todo ansioso ele é depressivo, mas pode ser que vá para uma depressão. A gente tem vivido um tempo também onde as pessoas têm achado muito, assim, de uma forma irônica mesmo, bonitinho, né? Eu tô depressivo, gente. Vê o teor da palavra, vai no Google, vai no dicionário, vê a palavra depressão, o que ela quer dizer. De repente, você quis dizer, estou com os pensamentos tristonhos, depressivos, para baixo, negativos. Mas dizer eu estou com depressão, você deve ter cuidado, a gente deve ter um cuidado muito grande. Assim como eu, que tive depressão durante muitos anos, porque na época não era de fácil acesso a tanto reconhecer como tratar. Mas que bom que ainda tinha um posto, né, pelo SUS, que eu consegui fazer um tratamento de um ano. Lá na fila, eu encontrava pessoas assim, deslumbradas. Inclusive, eu lembro de uma menina, cabelo bem curtinho, que parece que na época ela teve um corte químico de tanto fazer. Jovem, né? Adolescente, coisa do tipo. Bem jovenzinha mesmo, acho que não tinha nem 16 anos. E ela com esse cortezinho químico muito esvoaçada. Embora estava em um período difícil da vida dela, muito falante. E ela dizia, eu não vejo a hora de ir pro psicólogo. Eu conto minutos, segundos para ir. E eu, hora nenhuma, sentia vontade. Como eu ia conversar com ele, eu sentia vontade para comentar algumas vezes com ele que eu não sentia prazer em ir. Eu ia meio que forçosamente. E porque tinha uma consciência que precisava ir. Eu não achava nada interessante ficar numa sala sentada, um homem de branco, não chegava a ser paletó e gravata, mas era um jaleco, sentado me olhando, me escutando sem dizer quase nada. Vez ou outra que ele dizia uma palavra ou outra, teve uma até que eu me lembro que a gente riu muito, mas não era uma conversa, não era um diálogo, era um monólogo, só eu falava e ele só ouvia. Eu de não achar interessante, na época eu estava com a cabeça muito a mil, mas eu prestava muita atenção nos detalhes, mesmo com a mente esvoaçada, e eu não via muita graça, mas concluí o protocolado ali, pelo menos durante um ano. Quando eu pensei e reconheci, não sei, eu não lembro de ter dito que estava gostando, mas quando eu reconheci que precisava continuar o acompanhamento dele, ele me deu alta. E mais para frente eu vim saber que é porque no SUS eles podem segurar um paciente, né, por um ano, para dar vaga para outro. Porque um ano eles consideram que a pessoa está bem ou bem direcionada. Eu me avaliando, nada vi de bem. Eu, na minha cabeça, não sei se inconscientemente criei uma dependência de ir lá todas as quintas. Mas era uma burocracia, o salão que ficava ou fechado, ou meu filho assumia, ou a menina que fazia unha na época, a Carol, assumia. E eu ia me embora, o Ronald assumia, tadinho, ficava lá as horas que eu tinha que esperar lá na fila para depois vir. Foi legal, foi bacana, mas não era minha linha, nem a linhagem. E na minha cabeça, no passar dos anos, eu fiquei achando que todo psicólogo era assim. Hoje, graças a Deus, com a concorrência dos psicoterapeutas, né, dos terapeutas no geral, eles se sentiram mais obrigados a estudar um pouco mais, a mudar abordagens técnicas e estão abordando de uma forma muito parecida com a nossa psicoterapeutas, né? E graças a Deus por isso, que talvez na época, se eu tivesse me cuidado com essa visão, eu tivesse melhorado muito mais rápido
tivesse ajudado outras pessoas, porque afinal eu trabalhava num salão de beleza, e tinha ficado melhor muito mais rápido. Eis que depois desse ano, eu não vou negar, eu tive até uma melhorinhazinha, mas foi gradativamente. Lembro que no relógio eu contei, eram exatos 9 anos da minha vida. Por quê? Porque todo dia era um gigante muito pesado, por isso eu ainda avaliava que estava com depressão. No segundo, tudo era muito pesado. E no terceiro, tudo era muito pesado. Voltando lá, porque ele me analisou também que eu estava bem. Nós estávamos passando por um processo relacional, esposo, marido, a adolescência das crianças, dívida, morte de irmão e muitas coisas bombásticas, né? Eis que o último pinguinho, plim, o copo transbordou. E eu comecei a ter depressão sem força, sem energia, os pensamentos negativos, uma dor no peito, como se uma ferida tivesse um facão, uma faca, alguém remoendo ali, mexendo, cutucando o dia todo. Era uma dor que eu não compreendia, era uma dor na alma. E eu dizia, nossa, essa dor aqui nunca vai sair daqui. Cheguei até a dizer para Deus uma vez, meu Deus, será que essa dor nunca vai sair daqui? Às vezes eu olhava, porque era uma dor muito intensa e constante. Ela não passava quando eu dormia, quando eu tomava um banho, quando eu sentia um prazer, se é que eu sentia, né, que eu quase não tinha prazer, de comer. Devido a esses muitos problemas, eu fui acometida desse mal-estar de começar a ficar cabisbaixa, muita perseguição, muita luta, muito... gente, eu passei por perseguição de invejosos, pessoas que tinham problema com o quintal da casa que eu aluguei, pessoas que me perseguiam com cheiro de uma química que nem fazia mal. Mesmo sendo uma pessoa, graças a Deus, boa de relacionamento, chegaram a ir até na prefeitura fazer denúncia de que eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu cristã desde os 19 anos de idade, casada, estava passando um processo relacional com ele, mas ainda casada, e tendo uma vida super digna aqui, desde que eu vim do Nordeste, nunca fiz nada que abominasse nem imaginei dos meus filhos, nem do meu familiar que me trouxe. E fui acometida, assim, de uma acusação da prefeitura de que eu vivi uma vida totalmente, assim, sabe, incomum, não de uma pessoa correta, até me fugiu agora o nome. E eu chorava igual uma criança, eu vim de lá derramando água, andando a pé até em casa, que não é tão distante. E só foi um problema atrás do outro. Com um ano, o psicólogo me dá alta. Eu acho que uma vez ele até se sentiu também estranho dizer que não gostava de ir nele. Ele, você sabe quem eu sou, eu administro uma empresa, não é uma empresa, como se fosse uma clínica super grande. Ele não só trabalhava lá, ele simplesmente foi convocado para ser o administrador, mas na verdade um líder também. Como é que dá o nome? Então, esse grandão aí. E mais aqueles desabafos que eu dizia para ele, que eu não sentia vontade de ir nele, né, dizendo que ele não prestasse, é que a linhagem dele não me correspondia. Ao receber a alta, eu tive que ir me virando nos 30. Cristão de muitos anos, quem era cristão de verdade não tinha depressão. Eu não procurei saber, mas com certeza tive os olhares da sociedade, não toda, e da igreja, porque cristão não tinha depressão. E para entender qual seria o remédio para me tirar dali. Um determinado dia, ele me passa para ir num psiquiatra. Falei, ai Jesus, psiquiatra estranho. Mas a dor era tão grande que eu queria mais era a solução. Então eu fui, mesmo achando ainda estranho. E lembrando você, psiquiatra é só ele tem o direito de passar remédio de taxa preta para o ser humano, ninguém mais. Nem o psicólogo tem esse poder, ele tem que passar por um psiquiatra. Chegando lá, uma menina me atendeu, a psiquiatra, e eu saí assim com a cara de lerda, flutuante, assim, arrasada, triste. Aí meu esposo disse, o que foi? O que houve? Aí eu disse, disse que eu tô livre, posso ir embora. Tá, Deus não sabe porque a mulher me perguntou qual é o seu nome completo. Aí eu disse, qual o endereço? Eu disse. Em seguida ela anotou um negócio lá, olhou pro papel algumas vezes, olhou pra mim e disse, você tá liberada. Eu falei, como assim? Eu posso ir? Olhei assim pra ela com a chave na mão, eu posso ir embora? Aí ainda questionadora, com a mente ruim, né? Sempre fui questionadora. E caiu muita manipulação e muita cilada e muita maldade humana. Imagina se não fosse, né, gente? Fiquei sem pai e mãe desde os 9 anos de idade. Minha mãe, eu já não tinha meu pai. 9, minha mãe me deixou. Fui morar, né, na glória, o Senhor recolheu.
E no resumo geral, eu mesma assim, né, questionando. Aí ela diz, sim, a senhora pode ir. Então eu saí de lá frustradíssima. A minha intenção era que ela me dissesse, olha, você pode ser que você tenha realmente isso. Vamos passar um calmante aqui, bem tranquilo. Eu morria de medo de remédios fortes que me deixasse assim com aquela nata no olhar, que me deixasse assim com a cara, sabe, desmaiada, sem sorrir, com a cara de... que a gente costuma dizer assim mesmo, com a cara de doido, mas na verdade, com todo respeito a quem tem a saúde psicológica atingida, essas medicações, elas te organiza a pensar corretamente, não que vai te dar os armamentos, as armas de pensar corretamente, mas ele te domina, te controla por um tempo, e aí a casa interiormente vai se organizando por um tempo. E só quem pode passar um psiquiatra e só quem pode tirar um psiquiatra, né? Então essa foi a minha frustração, porque não precisei para passar mais em nenhum dos ambos. Como ela tinha se instalado e não tinha ido embora, a minha única solução foi continuar cultuando, adorando a Deus, confiando na cura. E quantos lugares eu fui, quantos lugares Glaucio foi pregar, foi ministrar, e teve assim um evento até de lua de sangue, que também teve um processo lá de, que eles dizem que tem um nome específico, né? Mas eu não vou entrar em detalhes. E foi feita aquela coisa forte, eu sinto que eu lembro que eu fiz tudo direitinho, aquela do ano passado. E minha prova vai ser 9 anos de depressão. Lene, como você tem coragem de dizer que 9 anos? Porque quem convivia comigo sabia. Mediante essas perseguições, eu aluguei um salão do lado de fora, meio que na marra, pela perseguição da situação do quintal. E um ano eu percebi que não tinha, se tivesse sido 3 clientes a mais, tinha sido muito. Então eu adquiri uma dívida a mais, por 3 clientes a mais que não pagavam minha dívida. Aí fomos para um outro salão maior, numa rua melhor, para ver se melhorava. E eu querendo desistir, sem forças. Meu esposo, não, eu tô contigo. Então essa palavra de se eu tô contigo me animou. E eu trabalhei ali exatos 9 anos. Às vezes me pegava tristonha, algumas pessoas devem ter me conhecido nessa época, devem ter me achado estranha, porque eu carregava um olhar triste, né? Embora eu tentasse ser uma pessoa muito animada, mesmo assim era muito mais forte que eu. E eu lembro que num determinado dia eu pedi para o Espírito Santo devolver, não só devolver a alegria que eu havia perdido, mas que o Espírito Santo me desse uma alegria diferenciada, né? Uma porção. Eu não falei assim, mas como se fosse bem recalcada bastante para me transbordar. E menos de 3 semanas depois, estou eu no lavatório assim, lavando o cabelo da cliente. Eu comecei a fazer 3 meninas rir assim ao meu redor, inclusive a cliente. Aí o Espírito Santo disse, você não me pediu uma porção diferenciada? Tá aí sua alegria de volta. E desde esse dia eu nunca mais deixei de sorrir, mesmo ainda sentindo sintomas da depressão, que se instalou por muitos anos. Eu passei 9 anos nesse salão, foi 9 anos de depressão. Na pandemia eu vim para dentro de casa. E por ter sido pega de surpresa, foi cometida de muitos graus de ansiedade. Pensando eu que já estava 100% curado da depressão, embora os apertos da vida ainda eram muito grandes, muita responsabilidade, aluguel, a clientela e não sei o que, um outro, e mexer com o bolso de cliente, mexer com a mentalidade, segurar uma pessoa na cadeira por 1 hora, 2, e ainda mexer no bolso dela, tirar o dinheiro dela, né? Foi um desafio e tanto, e a clientela ali cresceu, as pessoas começaram a me ver com outros olhos, e eu me reinventava e comprava papelzinho baratinho de parede, botava aquele pretunho de flor preta, assim, coisa mais linda, e você pensava que era aqueles carão, as pessoas, né? E o Espírito Santo estava triste, dizia, compra rosas de flor amarela, rosas, né, amarela, e um vaso, ainda tem ali o restante dela. E eu comprava, então, a cada pancada, a cada situação, a cada tristeza, a cada decepção com a equipe, ou com algum cliente, ou com alguma coisa chata que me acontecia, eu renovava. Um papelzinho na parede, um buquê de flores, artificial, né? O Senhor me deu várias estratégias. Debaixo da escada tinha um cantinho assim, que tem até alguns poucos registros, que eu botei um papel de parede, assim, de coisas em temas infantis, as crianças, meus bebês, né? As crianças, os netos, no geral, chegam a ficar lá deitada. Eu tenho fotos de Benjamin lá, de Alice, enfim, de Rebeca, de Bernardo.
E eu criei aquele esquema ali do espaço da criança, e as pessoas chegavam, elogiavam, e eu vencendo a depressão. Quando eu vim para dentro de casa, eu confesso para vocês que eu já estava cansada do ponto, né, lá de salão. Mas como eu tinha recebido até revelações que as lojas iam se estender e alugar outras, eu cheguei até a projetar, pedir para alugar mais uma. O rapaz não quis cortar a parede, que hoje no futuro cortou para outra loja também de estética, acabou acho que vingando só um ano, fechou de novo, mas na época ele não quis abrir, até porque também era meio apertado lá, questão de finança também. Aí desistimos, viemos como, eu digo, como bandido fugindo, como se estivesse devendo algo para alguém, né? E foi uma luta, eu e Glaucio, Deus e mais ninguém. Esse homem trouxe salão nas costas, salão no carro pequeno da irmã e trouxe divisórias, né, que a gente tinha ganhado da dona da loja, e trouxe essas paradas aqui nessas portas de vidro toda. E eu doente em cima de uma cama, ansiedade exacerbada, tivemos outro problema vascular relacionado a um carro muito sério, e isso me piorou muito, a ansiedade. Eu digo, não, vou me reinventar. Fui pro TikTok fazer entrevista. O que a Helene fazia lá? Cabelo curto, que eu tinha cortado, né? Eu escovava, aprendi a escovar na pandemia na marra, comecei a dar entrevista. Eu chamava os perfis lá que eu achava interessante, sejam eles quais fossem, conta grande, pequena, pessoas que eu tinha uma afinidade, gostava assistindo uma live, convidava todos em peso, incrível, aceitaram. Pessoas com perfil muito grande, famosa aspas, né? Famosa no TikTok. E pessoas com contas pequenas. Tive entrevistas brilhantes, algumas estão registradas lá, que eu tô doida pra acabar aquele canal. Eu só gosto daqui do YouTube. E, assim, esse que no futuro, na pandemia mesmo, eu tive outros desafios. A minha coluna começou a resmungar. E devido a uma queda que eu tive quando eu era bem 12 anos, 11, 12 anos, eu tomei banho. Na primeira corrida eu caí no fundo, na segunda no fundo, na terceira no raso. O cóccix e o bumbum bateu aqui, e quando eu me levantei, eu já me levantei gritando aos berros. Na época, já sem pai, sem mãe, minha irmã, a gente não teve condições de hidratar, e eu fiquei boa, aspas, né, à base de água. Gritava para deitar, para levantar, para andar, e isso durou meses. Nem sei te dizer como eu não fiquei, acho que tetraplégica, né, paraplégica. Mas ela veio cobrando no futuro, um pouco com vertigens, né? Eu percebi também no Pilates que minha perna é uma maior, outra menor, um pouquinho de nada, mas então tem que fazer uns exames de palmilhas para os pés apropriados. Além de você nunca fez um tratamento, eu nunca tive plano, né? Médico eu nunca fui fã. E para a Suíça sempre foi muito sofrimento. Então, uma vez eu até fiz uma geral, tirei uma chapa, uns raios-x, entregar no médico, ultrapassou o tempo, acabei não fazendo nada. Na pandemia em casa, eu totalmente sedentária desde lá de salão, eu comecei a cometer dessas ansiedades devido a mais problemas ainda, aperto financeiro, e eu orava e ajudava mulheres em telefone, e Deus já me dava esse ministério desde o salão. Dizem que desde eu novinha no Nordeste. Eu lembro, mas não tanto como a pessoa disse, mas não sei se é porque era tão natural, né? Mas eu tenho pessoas que diziam que as pessoas iam se aconselhar muito comigo. Eu lembro que eu conversava com muitas mulheres, mas ao ponto de ir na minha casa pedir conselho de um outro lugar distante, foi um amigo que disse, eu disse, caramba, nesse nível. Então é isso. Voltando, né? Aí vim para dentro de casa, comecei a fazer as entrevistas. Só que o pessoal gostava muito do desenrolar da entrevista. 40 minutos era pouco, 1 hora era pouco, 1 hora e meia era pouco, 2 horas era pouco. Aí eu não comecei a aguentar mais. Fazia, como eu tenho alguns vídeos aqui, descabelada, bagunçada, porque eu não tava nem aí pro perfil, queria mesmo era falar, conversar com vocês. Então eu me mexia, né? O tempo todo me mexia. E o pessoal nunca comentava nada, mas eu me mexia muito. A coluna resmungava e eu fazia assim, daqui a pouco comecei os poros pingar, de frente à câmera. Falei, dá pra mim mais não. Para resumir, eu cortei, parei de dar entrevista com muita tristeza, as pessoas me cobrando muito, como me cobram eu voltar até hoje, porque era muito deliciosa mesmo. A Fran, que era modeladora, o Marcinho Batatais, que era moderador, a Mara Silva, que era modelador, sabe que era muito gostoso, tanto que elas se agarraram na live e ficaram lá um tempo comigo, estão na vida real, né, digamos assim, no verdinho. Hoje, num grupo das preciosas que oram lá, a gente também aborda sobre vários temas. E a gente tem crescido muito, graças a Deus, estou muito feliz com esse grupo. Mas, resumindo, não aguentei a pressão, parei. Quando eu parei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me entregar. E comecei a estudar a psicoterapia, né? 4 anos, 5, só que eu sou formada, queria ter sido isso a vida toda.
fui a ser certificado, mas tem gente que só considera o papel, né? E realmente eu não posso menosprezar o que eu estudei, o empenho, sozinha. Orgulho de pedir as coisas pro Glaucio, estudei sozinha, venci. Os tantos, tem gente que termina só em tantos tempos, eu terminei até em pouco tempo considerável. E estou cada dia mais estudando, desenvolvendo para poder ajudar mais pessoas com eficácia. Voltando no tempo, quando eu tive depressão, meu pastor me perguntou assim: ô Lene, uma pessoa que está na sociedade, rindo, comprando, saindo, normal, trabalhando, quando ela chega em casa e tem a depressão e diz que está com depressão, isso é verdade? Eu disse: não, de jeito nenhum. A pessoa que tem depressão, ela é triste para tudo. Eu generalizei, né? Aí depois fui até pedir desculpa, perdão pro pastor, porque eu tinha descoberto que tem tantas pessoas que estão aí na sociedade, depois vai e fazem até mesmo besteira com desviver e tudo, né? É que não pode falar o nome. Então, num resumo geral, eu corro muito desse tema, mas eu acredito que foi para isso que Deus reservou esse canal. E eu tô aqui num sofrimento, tentando abordar outros temas. Eu vou abordar, sim, sempre a depressão com uma linhagem comportamental. A depressão, como eu saí dela. A depressão, o que você faz para não entrar. Sempre vai ser tema de depressão, porque o andar da carruagem é esse pro meu canal. E eu tô ali, olha, fugindo. Assim como você foge de ministério na casa de Deus, tô eu fugindo desse ministério aí, desse chamamento de poder te ajudar os seus. Nesse mundo tão caótico, tão louco, tão corrido, tão cheio de informação, tudo acende, tudo é luzes, tudo é claridade, não do sol, né? Claridade artificial. Tudo é conectividade a partir do mundo virtual. As pessoas estão correndo assim do olho no olho, do calor humano, do cheiro, do fedor, do beijinho, do abraço, sabe? Do quentinho, dos atritos, das chateações, mas que isso é tudo bobagem. No virtual também a gente passa por isso. Eu que eu diga, é numa rolagem, numa live, numa rolagem no WhatsApp, num grupo de amigos. É o tempo todo. A gente tem conflito distante, porque mandou uma coisa pelo WhatsApp eu recebe, ou porque bloqueei o outro que não dá mais para andar junto. E eu quero deixar para você que se você gostou desse vídeo, olha, curte, comenta, compartilha, faz suas perguntas. Eu vou responder e ler o comentário de vocês com muito carinho. Eu gosto muito de ler comentários. Uma satisfação poder te responder. Sempre que der, com certeza eu vou estar respondendo com muito carinho, imenso carinho e respeito à tua história. E se você não é uma pessoa depressiva, ou já teve, ou tem alguém que teve ou tem no teu familiar, nas tuas amizades, no colégio, no curso, na vida, distante, perto, deixa aí também quais são as suas dúvidas. Pergunte: Lene, o que é que a gente faz para não entrar? Ah, Lene, o que é que a gente faz se a gente tiver? Eu vou poder te dar várias saídas. De preferência para você nem pensar em ter. Começando em não dizer: hoje eu estou depressiva. Termo depressiva nada. Você está com pensamentos tristonhos, depressivos. Mas estou com depressão? Só um profissional, um psicoterapeuta ou um psicólogo, outras áreas aí que pode dizer: você tem isso ou aquilo. Não é qualquer pessoa, a gente mesmo. Eu estou estranhando, não estou entendendo, não estou me reconhecendo, tá esquisito, tá estranho, é um direito teu, se autoconhecer. Agora, bater martelo e dizer que você está com depressão é um assunto muito sério. Então, o que eu te peço é: tenha respeito à tua história, à história dos outros. E quem teve, com certeza, se tiver um coração centralizado, a emoção balanceada, né, direcionamento do alto de Deus, princípios e valores, ela não deseja isso para ninguém. Espero que você tenha gostado, tenha amado. Deixa aí teu comentário, comenta, compartilha, tamo junto. Mais uma vez, fui, amo vocês. Corri muito desse tema, tem alguns vídeos falando sobre isso, mais curtinhos, breves. Eu nunca tinha contado minha história, foi a primeira vez. Espero que você ame, tá? Tenha gostado. Falei de uma forma meio apressada, para não ficar um vídeo tão distante, tão longo, porque tem inúmeras experiências para contar e eu vou te contar com o passar do tempo. Mas espero que você se conecte, né, com a minha história e possa voltar aqui no canal mais vezes. Meu nome é Edilene Freitas, psicoterapeuta contigo, mulher como você. Fui, amo vocês.